Olá, eu sou o Kevin da Clenise e pai da Nicole. Eu sou a Clenise, do Kevin, mãe da Nicole. E eu sou a Nicole. Em nosso último vídeo, nós vimos que o culto familiar é uma ordenança deixada por Deus em benefício das famílias e que nossas famílias são extremamente abençoadas quando praticam o culto familiar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como colocar isso em prática, como de fato fazer o culto familiar. Uma das desculpas que geralmente as pessoas dão para não fazerem o culto familiar é dizer que não sabem o que fazer. E de fato, essa é uma dúvida comum. Afinal de contas, a gente não aprendeu em lugar nenhum a como fazer o culto familiar, a menos que você tenha vindo de uma família que já pratica o culto familiar. Por isso, antes da gente começar a entender como colocar em prática o culto familiar, a gente precisa entender primeiro o que é culto. Afinal, o culto e família é culto, ou seja, o culto não é diversão, ou apenas um tempo com a família, ou mesmo a leitura de um bom livro cristão junto com os seus filhos. Há lugar para tudo isso no culto familiar, mas isso não é o culto familiar. Ler bons livros cristãos pode ser muito útil e uma bênção para toda a família. Entretanto, isso não deve substituir o culto doméstico. Da mesma forma, cada família deve se separar simplesmente um tempo para si, para estar juntos. Isso pode significar encontros para vocês se divertirem, vocês irem para as praças, vocês fazerem jogos juntos, assistirem filmes ou fazer alguma coisa juntos. Mas isso não pode substituir e nem é adoração em família. Nós mesmos aqui em casa temos momentos assim. Nós fazemos o nosso culto familiar e em alguns dias, além do culto familiar, a gente também tira um tempo para fazer uma edificação. Como por exemplo, quinta-feira é o dia de edificação aqui em casa. Então nas quintas-feiras a gente faz o culto familiar e depois a gente faz um momento de edificação que pode ser feito usando qualquer ferramenta. Como por exemplo, a gente joga algum jogo, a gente faz alguma brincadeira ou então a gente assiste um filme. E sempre nesse dia da semana, nas quintas-feiras, cada um de nós fica responsável por uma semana. Então, numa semana eu trago alguma coisa para edificar, na outra semana a Clenise traz, na outra a Nicole traz. Mas esse momento não é o culto familiar. O culto nós fizemos antes. Nós temos também um outro momento legal em família, que é o momento aos domingos, onde nós vamos para a praça. Lá na praça nós fazemos um café da manhã, e depois do café da manhã a gente lê o nosso devocional, a gente coloca umas músicas de louvor enquanto a gente está ali tomando o café da manhã, e a gente tem também um momento muito agradável de leitura, onde cada um de nós escolhe um livro para ler, um livro à sua livre escolha, e a gente lê durante 30 minutos. Depois desses 30 minutos, a gente conversa sobre o que cada um leu, e isso é muito legal, porque acaba que nós três lemos juntos 3 livros, né? Porque eu sei o que ela está lendo, eu sei o que a Nicole está lendo, e elas sabem o que eu estou lendo. E isso é muito legal, isso é muito bom para a família. Só que isso não é culto doméstico. Mas então, o que é culto? De modo bem simples, cultuar ou adorar significa comunhão com Deus. E nesse momento de comunhão, nós lhe rendemos adoração, louvor e agradecimento, tudo para a honra e glória dele, e ele nos dá a sua graça e bênção e ministra aos nossos corações. Ele cuida das nossas feridas, ele nos estimula à justiça, ele nos exorta para viver para ele, ele nos ensina, ele nos assegura a nossa salvação, ele nos lembra das suas promessas. E tudo isso ele faz por meio da sua palavra. É nesse momento, portanto, que nós somos então discipulados e crescemos em Cristo. E biblicamente, há 3 elementos que não podem faltar num culto, seja ele na igreja, seja ele no culto familiar. O primeiro elemento é a leitura da palavra. Por que isso é importante? Porque Deus escolheu agir por meio da sua palavra. A palavra de Deus é a semente que foi espalhada e que dá fruto, conforme Marcos nos diz lá em Marcos 1, do versículo 1 a 20. Ela é também divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, como fala Paulo lá em 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus também é a verdade e não contém erros, e ela também é viva e eficaz, como Hebreus diz no capítulo 4, versículo 12. Além disso, nas Escrituras há vida, luz, verdade e promessa de paz e alegrias eternas. Então, não existe razão para a gente colocar outra coisa que seja inferior à palavra de Deus. Por isso, no culto familiar, a palavra de Deus tem que estar presente. O segundo elemento essencial para um culto doméstico é a oração. E por que a oração? Porque Deus nos chama a orar uns pelos outros para sermos curados, e também porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, pode trazer grandes resultados, como Tiago diz lá no capítulo 5, versículo 16. A oração em família é uma excelente oportunidade para agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre os lares. Além disso, é uma excelente oportunidade para ensinar o seu filho a orar.
Você pode orar por ele, você também pode orar pelos projetos da sua família, você pode orar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, e também orar pelos sonhos da sua esposa, do seu cônjuge, dos seus filhos e dos objetivos deles. Vocês podem orar também pelos seus parentes que ainda não são cristãos, você pode orar pela igreja, pelas necessidades da igreja, pelos irmãos da igreja. Você também pode orar pelas necessidades do país e também pelas pessoas ainda não salvas que a sua família conhece. Motivos de oração tem bastante. Exatamente. O terceiro elemento essencial que todo culto familiar precisa ter são os cânticos ou louvores. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos adorar ao Senhor com cânticos. O Salmo 69:30 declara: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. E em Colossenses 3,16, que nós vimos no último vídeo, nós aprendemos que nós devemos cultuar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com um coração agradecido. Na verdade, se mais famílias entoassem louvores juntos em casa, imagina como seriam esses momentos de louvores no culto público. Como isso melhoraria, né? A gente sabe que a maioria de nós fica constrangido em cantar. Afinal de contas, a gente sabe que talvez o canto, pelo menos eu sei que o canto talvez não tenha sido o dom que Deus me deu. E talvez as pessoas que estão do meu lado tenham certeza disso, né? Que isso não foi um dom que Deus me deu. E é muito difícil você esconder a sua voz quando você está só entre 1, 2, 3, 4, 5 pessoas numa casa. Todo mundo vai escutar a sua voz. Então, a tendência é a gente ignorar durante o nosso culto familiar esse momento de cantar louvores a Deus. Mas isso é muito importante, a Bíblia pede que a gente faça isso, que a gente cante louvores a Deus. Por isso, não se sinta constrangido. Cante louvores mesmo se você estiver um pouco desafinado. Cante louvores a Deus. Tá? Não permita que o embaraço inicial e as notas desafinadas impeçam você de cantar louvores a Deus em conjunto com a sua família. E explorem aqueles que tocam violão, uma flauta, um piano, né, um teclado, algum tipo de instrumento. Isso é muito bom. Isso. É muito bom. A gente explora a Nicole nesses momentos. Exato. Se você tem alguém na sua família que toca um instrumento, peça para ele conduzir esse momento de louvor no seu culto familiar. Vai ser muito legal. O pastor Matthew Henry, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim: quem ora em família faz bem, quem ora e lê as escrituras faz melhor, mas quem ora e lê e canta faz melhor ainda. Então, se você quer fazer um culto familiar, você precisa se atentar a ter esses 3 elementos, tá? Tendo esses 3 elementos, leitura da palavra de Deus, oração e cânticos, já temos um culto familiar. E tendo esses 3 elementos, você é livre para criar o seu modelo de culto doméstico. Afinal, não há uma regra, não há um modelo único e fechado de culto doméstico. Portanto, seja criativo. Há ainda algumas outras dicas importantes que você precisa considerar na hora de você colocar em prática o culto doméstico. A primeira dica importante que você precisa lembrar na hora do seu culto familiar é: seja perseverante. A palavra aqui é prioridade. Se cultuar a Deus é de fato uma prioridade em sua família, então vocês precisam criar o hábito de cultuar. E a melhor maneira de se criar o hábito é a repetição, pela perseverança. Você precisa começar e se manter firme para continuar. E não vai ser fácil, né? Nós já dissemos no vídeo passado que não é fácil, não foi fácil aqui em casa para a gente começar, mas a gente precisa ser perseverante, persistente, a gente precisa colocar isso como uma prioridade e continuar. A nossa carne vai lutar contra isso. A nossa carne não quer que a gente adore a Deus, mas o Espírito de Deus já nos deu as ferramentas necessárias para a gente vencer os desejos da carne. Por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, como Paulo fala em Gálatas 5,16. Ainda sobre perseverança, surge outra questão. Quando fazer o culto familiar? Com que periodicidade? Como nós vimos no último vídeo, Deus nos chama para adorá-lo o dia todo e todos os dias. O princípio é que nós devemos adorar e glorificar a Deus em tudo aquilo que fizermos durante todo o dia, durante todos os dias, aproveitando inclusive todos os momentos para ensinar e aconselhar uns aos outros. Baseado nesse princípio, nossa sugestão, a sugestão da nossa família e aquilo que nós fazemos é que você faça o culto familiar todos os dias. Pode ser difícil no começo, para a gente foi difícil também. Mas com a persistência, com a repetição, isso vai virar um hábito. E depois que vira um hábito, um abraço. Às vezes vem um cansaço, às vezes vem do dia a dia. Hoje eu não queria fazer, mas não deixa esse, eu não queria fazer. Faça, simplesmente faça.
E lembre-se, cultuar a Deus deve ser mais importante para você do que assistir televisão. Agora, a gente sabe que algumas famílias têm realidades diferentes. Trabalhos diferentes, talvez pais que trabalham à noite e precisam dormir durante o dia. Enfim, existem várias situações que podem dificultar você fazer o culto familiar todos os dias. Então, se na sua família, de fato, existe um impedimento para que você faça o culto todos os dias, a nossa sugestão e a sugestão bíblica, é que você faça isso periodicamente. Né? A Bíblia fala ensinar periodicamente as crianças, então que você faça isso periodicamente. Talvez 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana já é um bom começo. E eu te garanto que quando você estiver cansado e você fizer o culto familiar, depois que você termina, parece que preencheu, assim. Parece não, preenche, né? Você enche o Espírito Santo. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. Já aconteceu diversas vezes da gente, vamos fazer o culto doméstico, e assim, eu por dentro tá desanimado, tá cansado, não tá com vontade. Mas na hora que a gente começa, na hora que Deus começa a falar com a gente ali pelo estudo da palavra, cara, isso é transformador, é muito bom mesmo. A segunda dica importante é, seja bíblico. Pode parecer óbvio, mas não é. Nós precisamos ter o cuidado de ensinar às nossas famílias aquilo que a palavra de Deus nos ensina, sem acrescentar e sem tirar nada. Por isso, a nossa sugestão é, tenha sempre uma Bíblia em mãos. Se possível, compre uma Bíblia para cada membro da sua família. Para quê? Para que cada um leia e faça as suas anotações, faça as suas marcações. Isso vai ajudar muito no aprendizado pessoal de cada um. Claro que você também pode usar outros recursos durante o momento do seu culto familiar, como por exemplo devocionais. Mas você não pode substituir os devocionais, ou melhor, substituir a palavra de Deus por esses devocionais. Nós, por exemplo, usamos um livro devocional que nos ajuda muito, porque ele tem uma palavra acessível e é sempre muito prático. Porém, isso não substitui o tempo que nós temos com a palavra de Deus. Ainda dentro desse tópico, a nossa outra sugestão é que você tenha uma Bíblia de estudo ou uma Bíblia comentada para apoio. Porém, faça o culto doméstico sem olhar para os comentários do autor. Só leia eles no final para ver se as suas conclusões e se as conclusões que a sua família chegou batem com as conclusões do autor. Fazendo assim, você vai estar treinando a sua mente para pensar sozinha. Isso fará você aprender mais sobre Deus, ao invés de aprender mais sobre o que fulano ou ciclano disse sobre a palavra de Deus. E com certeza vão surgir dúvidas. E caso você não consiga esclarecê-las, né? Pergunte ao pastor, pergunte ao líder de sua célula, pergunte a algum líder, né, que possa estar te auxiliando. Mas eu tenho certeza, quem vai te responder perfeitamente as perguntas vai ser o pastor. Mais uma sugestão que a gente dá dentro desse tópico, seja bíblico, é com relação aos seus filhos pequenos. Se você tem filho pequeno, você provavelmente vai querer usar aqueles livros infantis, cheios de ilustrações. E isso é muito bom e vale muito a pena você utilizar. Mas a nossa sugestão é que você utilize também, junto com essas histórias, a Bíblia mesmo. E mostre para o seu filho, para sua criança, onde que aquela historinha que ela está lendo naquela revistinha ilustrada, onde que aquilo está na Bíblia. Por quê? Porque isso vai criar uma afinidade entre a Bíblia e a criança e vai fazer um elo de ligação entre a história que ela está aprendendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então ela vai crescer não achando que aquilo é só uma historinha infantil, mas que aquilo é a palavra de Deus. E se o seu filho já tiver atingido idade escolar, que varia mais ou menos ali a partir dos 6 anos, você já pode começar a utilizar a Bíblia mesmo, sem essas historinhas, sem as firulinhas que esses livrinhos trazem. Utilize a Bíblia mesmo. Não se engane, o seu filho dá conta, tá? A gente vê crianças nessa idade já começam a aprender matemática. E se eles aprendem matemática, eles conseguem aprender qualquer coisa. Robótica, tem criança de 6 anos fazendo robótica, né? Então, use a Bíblia mesmo, a Bíblia de verdade. Além disso, já existem hoje Bíblias voltadas para públicos dessa idade, que são as Bíblias com o texto realmente na íntegra, a Bíblia mesma, a Bíblia de verdade, só que recheada de comentários, recheada de ilustrações, de dicas para a criança poder entender melhor o que aquele texto está querendo dizer. Então, de repente, pode ser útil para você adquirir uma Bíblia dessas, ao invés de se manter e querer deixar a criança sempre, o tempo todo, ali naquelas revistinhas infantis. Tá? Não se engane, mantenha o padrão elevado, que Deus vai trazer os seus filhos para esse padrão. A terceira dica importante para o nosso culto familiar é: seja criativo e flexível. O culto ele não deve ser um momento chato. O Salmo 100 nos diz que devemos cultuar a Deus com alegria. Por isso, seja criativo.
Deus é criativo e nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então nós também podemos e devemos ser criativos. Então faça do seu culto familiar um momento agradável e não um momento cansativo. Uma dica que eu dou é você adquirir esse livro aqui, 101 Ideias Criativas para o Culto Doméstico, do pastor David Merck. Nós vamos compartilhar uma espécie de guia e um resumo em PDF, onde eu vou mostrar onde você pode adquirir esse livro e também outros livros que falam sobre culto familiar, que você vai poder adquirir, que vai te ajudar muito a ter novas ideias, a pensar coisas diferentes para o seu momento de culto familiar. Mas esse livro aqui é muito legal. E uma coisa tão simples, mas é uma coisa gostosa, hoje nós vamos sair. Eu saio da sala e venho para a área. É um momento diferente, que a gente está sempre no mesmo lugar. Só mudar o lugar já muda o cenário, já muda, isso é muito bom. A quarta dica importante para o nosso culto familiar é: seja apropriado e estimule a participação. Preste atenção na idade do seu filho e faça um culto de modo que todos possam participar juntos. E dê a eles atividades para eles fazerem durante o culto, para eles participarem juntos. Por exemplo, se o seu filho já sabe ler, peça para ele ler um versículo. Se ele ainda não sabe, peça então que ele desenhe, faça uma gravura, faça uma ilustração ali do que vocês estão aprendendo naquele momento. Se ele, por exemplo, sabe tocar um instrumento, você pode pedir, como nós já falamos, pedir para ele participar ali do momento de louvor tocando o instrumento, usando esse dom que Deus deu. Não que ele precise fazer isso todo o culto, ou que ele vai ser o responsável pelo louvor da casa, mas de vez em quando coloque ele para exercitar o dom dele, o dom que Deus deu a ele. E em alguns momentos também, dependendo da idade da criança, você pode estar utilizando fantoche ou fazendo teatro, usando a leitura da Bíblia, encenando até para que a leitura fique mesmo na mente, no coração, que ele lembre daquele momento. Nossa, minha mãe fazia isso, minha mãe se vestia de ovelha, minha mãe ela ensinava do bom pastor, meu pai vinha lá com um cabo de vassoura. Então, tipo assim, tem infinidade de ilustrações que pode deixar essas recordações nas memórias das crianças. Isso. Minha sugestão é sempre mostre para o filho onde que aquilo está na Bíblia, tá? Para ele fazer esse vínculo, elo, né? Esse elo de associação entre aquilo que você está fazendo ali com os fantoches e o que está na palavra de Deus mesmo, tá? Outra coisa, se o seu filho é adolescente já é mais desenvolto, assim, você pode pedir para ele ser o responsável por organizar um dia o culto doméstico. Ele vai ser responsável por tudo. Ele vai pensar no louvor, ele vai pensar no texto bíblico que vocês vão estudar, enfim, ele vai pensar em tudo, tá? Então você pode delegar essas atividades para eles. Isso vai estimular o interesse dos seus filhos em participar do culto doméstico. Eles vão se alegrar em fazer isso e vão querer participar mais. A quinta dica importante para o nosso culto familiar é: se possível, seja breve. O culto doméstico ele não precisa e nem deve ser muito longo. Em geral, de 15 a 20 minutos já é suficiente. Mas também não é uma regra. Aqui em casa, por exemplo, o nosso culto demora uma média de 30 a 40 minutos. E para nós isso é ótimo. De qualquer modo, esse tempo não deve ser rígido, ele não é uma regra fechada. Vai ter dias que o culto vai terminar antes. E vai ter dias que o culto vai terminar depois. Como já aconteceu, de a gente passar a noite. A gente começa o nosso culto 7, 7h30. Já aconteceu de 11h30 da noite a gente tá ali, porque vai assuntos, dúvidas, Nicole com dúvidas, eu com dúvida, o Kevin ajudando a gente, ele também, ele já busca informações para tentar esclarecer pra gente, e assim mesmo explica, a gente não entende. Mas assim vai até chegar no modo que tudo se encaixa, se completa. Tudo seja esclarecido. Isso é muito bom. Exatamente. E agora, isso não pode ser também uma regra. Você também não pode todos os dias fazer um culto muito longo, porque daí realmente vai se tornar cansativo. E deixo bem claro que esse dia que foi até tarde foi um momento muito gostoso, que na hora que a gente foi olhar na hora, nossa, já são tudo isso e a gente nem viu. Ela que tá aqui, ela mesmo pode falar que ela também, nossa, nem parecia ficar tarde. Foi uma coisa muito gostosa, né, Nicole? O importante é que o tempo seja agradável para todos. Por isso, o melhor para você fazer é você, antes de vocês definirem quando que vão fazer e qual vai ser o tempo, vocês sentarem como família e pensarem isso juntos. Quanto tempo mais ou menos a gente quer fazer de culto familiar?
vamos fechar em 30 minutos, e daí tentar se controlar ali naquele tempo. Mas como eu disse, não é rígido. Se você vê que o negócio está desenrolando, está legal, está surgindo dúvidas, os seus filhos vão trazer cada dúvida para vocês, que olha, até o pastor vai se arrepiar. Né? Então, que isso, né? Por que isso? Mas se existe tal coisa, por que tal coisa, né? E essas perguntas vão surgir, e você precisa estar preparado para essas perguntas, para responder essas perguntas. Claro, você não vai saber responder todas na hora, né? Mas a sua responsabilidade como pai é daí falar para o seu filho, olha, essa pergunta eu não sei responder agora, mas eu vou procurar a resposta e vou trazer para você no próximo culto. E aí você tem a obrigação de correr atrás, perguntar para o pastor, de procurar informações em algum comentário bíblico, coisa do tipo, para passar essa informação para o seu filho. Uma coisa que você não pode fazer para o seu filho é mentir, dizer que você vai fazer e depois não faz. Definido o tempo, a regra é cumprir. Então, todos os dias vocês têm que colocar isso como uma obrigação para vocês. Tá? Não pode, não, hoje não sei o quê, porque daí não vira hábito, não vira rotina e vocês não fazem. Tá? Eu sei, nós sabemos por experiência. Né? A gente teve esses momentos de, não, vamos fazer só amanhã. No começo foi muito difícil. Né? Vamos fazer só amanhã, não, vamos fazer só na quinta-feira. E aí não ia. Por isso, inclusive, que a gente resolveu fazer todos os dias. A gente tinha pensado em fazer uma vez por semana. E aí chegava naquele dia de semana, não, vamos fazer churrasco. Né? E aí a gente deixava de fazer o culto para fazer churrasco. E saía do espírito e ia para a carne. Né? Literalmente. Né? Então, defina isso com a sua família e coloque isso como um princípio realmente para a sua família e cumpra. É isso. A sexta dica importante para os nossos cultos familiares é seja informal. O culto familiar não é uma miniatura do culto público, que é cheio de formalidades. A adoração familiar ela deve ser espontânea e natural. Isso significa que você pode cultuar da melhor forma possível, da forma como você achar mais agradável. Por exemplo, você pode cultuar, como a Clenise já falou, de repente, na sala, ali sentado à mesa, na sala de jantar, né, sentado ali à mesa, ou então sentado no sofá, ou então não, hoje a gente vai lá para o jardim, vai lá para a varanda, e leva as cadeirinhas lá para a varanda e faz o culto na varanda. Ou então, não, vamos fazer lá em cima da cama do papai e da mamãe, que tem a cama grande, tem espaço, entra todo mundo na cama. Mas não deitado. Deitado não, porque dá sono. Né? Então, assim, não existe uma formalidade, o culto não pode ser algo formal demais. Tem que ser informal, natural, espontâneo, tá? Porque isso vai ser muito bom para sua família. Tem tá? que ser um momento agradável, né? E prazeroso. Mas uma coisa importante é que vocês tenham um cantinho meio pré-definido, como, se a gente não for para algum lugar diferente, o nosso lugar de culto é aqui. Por exemplo, aqui em casa, o nosso lugar de culto é sentado à mesa de jantar. É ali que nós fazemos o culto. De vez em quando a gente muda, mas o nosso lugar é ali. Por que isso é importante? Porque isso gera a questão do hábito. Você se habitua a fazer naquele local. Então isso ajuda naquele processo de você criar o hábito de fazer o culto doméstico. A sétima dica importante para o seu culto familiar é seja prático. Um dos erros mais comuns do culto doméstico e até mesmo dos nossos devocionais particulares é uma preocupação excessiva com o texto, mas sem se preocupar tanto em como colocar o texto em prática. Tá? Isso é um erro muito grande, porque não adianta a gente encher a cabeça de versículos se aquilo não entrar nas nossas vidas, se aquilo não providenciar mudanças na nossa vida prática. Isso é muito parecido com aquilo que Tiago diz lá em Tiago 1, versículo 22, onde ele diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. E isso é verdade. Por isso, o nosso culto familiar ele nunca deve terminar antes da gente descobrir pelo menos uma aplicação prática para a vida de cada membro da família. O que a palavra de Deus quer que a gente faça hoje nas nossas vidas? Qual mudança a gente precisa fazer hoje, baseado naquilo que a gente estudou e naquilo que a gente aprendeu? E aí passar a se exigir e ensinar os filhos a partir daquele dia colocar em prática aquele ensinamento, tá? E isso vai exigir, claro, um certo esforço, porque a gente precisa ali tentar descobrir no texto o que Deus quer da gente, o que a gente precisa fazer, e a gente precisa realmente de um esforço para fazer isso. E nesse momento, peça ajuda ao Espírito Santo, que ele te ajuda. Exato. Nós aqui em casa, depois de testar vários modelos, a gente adotou um modelo de estudo que tem nos ajudado muito nessa área, de encontrar aquilo que Deus requer de nós. E é esse modelo que nós vamos apresentar para vocês a partir de agora. Bom, nosso roteiro de culto doméstico
começa com o seguinte lema: nós não lemos muitos versículos, por isso nós fazemos a leitura de apenas 5 versículos por dia. Afinal de contas, a gente entende que é melhor você ler menos, mas com mais qualidade, do que você ler muito sem qualidade. Por isso, o nosso costume é escolher um livro da Bíblia e seguir esse livro do início ao fim, lendo 5 versículos por dia e estudando em cima desses 5 versículos por dia. E pode parecer pouco, mas a gente consegue tirar muitas lições só desses 5 versículos. Eu posso te garantir isso. Dá para extrair muita coisa só de 5 versículos. Claro que isso é o que nós fazemos. Isso não é de forma nenhuma um gesto, uma regra. Até mesmo para nós, por exemplo, tem dias que a gente lê mais. Se a gente vê lá, hoje a gente vai ler do tal a tal, e na hora que a gente vê lá que o último, falta só 2 ou 3 versículos para encerrar o capítulo e fechar aquele assunto, a gente lê tudo, para não deixar 3 versículos perdidos para a próxima leitura, né? Então a gente também não se fecha tanto. Se um dia precisar ler mais, se um dia precisar, a gente já teve dias que teve que ler só 4, porque senão a gente já ia entrar num outro capítulo e acabar lendo um versículo só do outro capítulo e ia bagunçar um pouco as histórias. Mas isso, não, como a gente falou, não é regra. Você é livre para fazer como você se sinta melhor. Não, eu acho que um capítulo para mim vai ser bom. A gente quis adotar dessa forma porque a gente queria aprofundar mais na leitura, mais nos versículos. Olha, a gente fez o livro de João, a gente aprendeu tanta coisa. Nossa, eu nunca... tipo assim, você lê, passa despercebido. Tem detalhes que passam despercebidos na leitura. Mas isso, então, é livre. Isso. No início do nosso culto, a gente lê individualmente esses 5 versículos que nós escolhemos, e cada um tem o seu próprio caderninho, onde a gente responde 4 perguntas que a gente faz para o texto, e que tem o objetivo de extrair do texto informações que vão nos ajudar a entender qual é o propósito de Deus para nós naquele texto. Isso vai nos ajudar a realmente naquela questão de do que eu posso colocar em prática, né? Essas perguntas nos ajudam nisso. Quais são as perguntas que a gente faz, Nicole? A primeira pergunta é quem sou eu no texto. A segunda pergunta é quem Deus é no texto. A terceira pergunta, o que Deus faz no texto. E a quarta pergunta é o que Deus requer de nós no texto. Isso. Então, quando a gente vai iniciar, cada um senta no seu cantinho ali e responde essas perguntas no seu caderninho. Claro que essa é a forma como nós resolvemos fazer, talvez não funcione para você. Na verdade, no início, a gente não fez assim. No início, a ideia era cada um respondia no seu próprio tempo, durante o dia, e a gente trazia isso respondido para a hora do culto familiar. Mas não deu certo. Acabou que a gente viu que a gente chegava na hora do culto e ninguém tinha feito, por N razões, né? E acabava fazendo ali no início do culto mesmo. Então a gente passou, vamos fazer isso então como um hábito, e a gente inicia o nosso culto familiar, cada um respondendo essas perguntas, né? Então não é um modelo fechado também, se você resolver adotar esse modelo, sinta-se livre. E isso não inclui o tempo que a gente estipulou lá de 15 a meia hora, isso não inclui. Isso daí isso é é fora antes, a parte. Antes de iniciar o culto, antes o de preparativo do culto. Isso. A gente prefere fazer assim, né? Porque, por exemplo, você poderia fazer diferente. Não quero usar caderninho, acho que vai demorar muito, né? Vai tomar muito do meu tempo e tal. Você pode fazer diferente. Você pode tentar responder essas 4 perguntas na hora que você estiver lendo ali com a família, né? Faz a leitura bíblica. E aí, quem é Deus para você e tal? E faz. Dá para fazer? Dá. Mas a gente preferiu fazer assim porque a gente acaba tendo mais tempo de reflexão em cima do texto. Dá para tirar mais coisas, mais informações do texto, tá? Deixa eu dar um exemplo de como a gente faz. Bom, na primeira pergunta, quem eu sou no texto, o que a gente faz? A gente olha para o texto e tenta ver quem nós somos naquele texto. A gente olha para o texto e pensa em termos da nossa natureza caída. Quem nós éramos antes de Cristo, baseado naquele texto. E depois a gente olha tentando imaginar quem nós somos em Cristo naquele texto. Isso nos ajuda a ter uma visão da nossa identidade, tá? Enquanto a gente não descobrir de fato quem nós somos em Cristo, quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos em Cristo, a gente vai viver uma vida em busca de uma identidade. Então isso ajuda a gente a entender qual é a nossa identidade em Cristo. Por exemplo, se a gente estiver lendo o Salmo 100, e eu trouxe aqui para vocês o Salmo 100, dos versículos 1 a 3, se você fizer essa leitura desse texto, quem seria você nesse texto? Vamos ler juntos. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus,
Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo e o rebanho que Ele pastoreia. Baseado nesse texto, quem é você? Bom, eu já deixei marcado para facilitar aqui. A gente já pode ver que nós somos habitantes da terra, né? Nós somos servos do Senhor. Nós somos aqueles que precisam se apresentar diante dele com cânticos, né? Então nós somos aqueles que precisam louvar ao Senhor, ou somos aqueles que louvam ao Senhor, né? Nós somos aqueles que reconhecem que o Senhor é Deus, ou nós somos aqueles que deveriam reconhecer que o Senhor é Deus, ou somos aqueles que devem reconhecer que o Senhor é Deus, né? Nós somos criaturas, né? Nós somos criados por Deus. Então nós não somos deuses. Deus é Deus, nós somos criaturas de Deus e nós pertencemos a Deus. Então nós não somos de nós mesmos, né? Nós somos de Deus. Existe alguém que é maior que nós, né? Deus é maior que nós. Nós somos também o seu povo e o rebanho que ele pastoreia. Ou seja, nós temos alguém que governa a nossa vida. Nós não governamos nós mesmos. Deus é o nosso governante e nós somos o seu povo. E nós também precisamos caminhar um caminho que alguém nos guia. Por isso nós precisamos de um pastor. E Deus é o nosso pastor. E aí você consegue identificar, por exemplo, quem você era antes de Cristo. Você era alguém que andava num caminho sem pastoreio. Por quê? Porque Jesus é o seu pastor. Então Jesus ele veio para te pastorear, né? Nós éramos apenas criaturas de Deus. Em Cristo nós somos o que agora? Filhos de Deus. Então você vê como você consegue ir tirando algumas coisinhas a mais do texto e aprofundando no estudo? Na segunda pergunta, quem Deus é, a gente precisa olhar para o texto e perguntar quem Deus é. E para isso a gente precisa lembrar que Deus não é um ser minúsculo, tá? John Piper tem uma ilustração que é muito bacana. Ele diz assim, que a gente não pode confundir a Bíblia com algo que você lê com um microscópio, porque a Bíblia é algo que você tem que ler com um telescópio. O microscópio é algo que você pega uma coisa que é muito pequenininha e você aproxima para você conseguir enxergar. Enquanto o telescópio não. O telescópio é algo que é muito grande, tá? Ele é tão grande, está lá longe, e que você aproxima para conseguir ver mais a sua grandeza, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa ver Deus como um ser grande. E a gente precisa estar atento à grandeza de Deus no texto e enxergar quem Deus é, qual a grandeza de Deus no texto. Por exemplo, no Salmo 100, quem é Deus aqui no Salmo 100? Nós já vemos que ele é o Senhor. O Senhor de quê? De todos os habitantes da terra. Então o nosso Deus é um Deus global. Ele não é um Deus só de um povo, ele não é um Deus só de uma pessoa. Ele é Deus da terra toda. Ele é Deus sobre todos os habitantes da terra. Nós vemos também, né, ele repete aqui que é Senhor. Ele é um Deus que precisa ser servido, né? Ele é alguém. Ele é alegre também, né? Não, nós devemos servir ele com alegria, né? Mas ele é alegre também. Mas ele é um Deus que precisa ser servido. Ele é um Deus que merece, ele é digno de ser louvado, né? Apresentem-se diante deles com cânticos. Então, o nosso Deus é um Deus digno de louvor. Nós precisamos chegar a Deus louvando, né? Por quê? Porque ele é digno de receber louvores. O texto diz que nós precisamos reconhecer que o Senhor, nós já vimos que ele é Senhor sobre toda a terra, que ele é Deus, né? Ele é Deus, o Criador de tudo. E aí ele fala, por quê? Porque ele criou. Deus é o Criador de tudo. Então, Deus não é só um ser imaginário, não é um velhinho sentado numa nuvem. Não, Deus é o Criador de todas as coisas. E nós pertencemos a Ele. Deus é o nosso dono. Ele tem a nossa propriedade. Nós somos dele, né? Então, Deus é grande. Que mais? Ele também nós também somos seu povo, ou seja, Deus é o nosso governante. Deus é aquele que governa todas as coisas. Ele tem todas as coisas das suas mãos. Nada foge do controle de Deus, né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele governa tudo e nós somos o seu povo, né? E ele também é o pastor. E ele é mais, né? Em Cristo nós vemos que ele é o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então esse é o nosso Deus baseado aqui no Salmo 100. A terceira pergunta que a gente faz para o texto é o que Deus fez ou faz no texto. Nossa dica é que você olhe para o texto e veja o que Deus fez para a nossa redenção. Isso vai te ajudar muito a você encontrar no texto as boas novas do Evangelho, tá? Por exemplo, veja aqui no Salmo 100, que nós estamos usando como exemplo, o que Deus fez por nós. Ele está chamando todos os habitantes da terra a aclamarem o seu nome.
ele está chamando todo, é o chamado de Deus que se estende a todos os povos da terra. Tá? Ele está chamando todos os povos da terra para quê? Para que os sirvam com alegria, apresentando-se diante dele com cânticos. Ele também está chamando todos para reconhecerem que ele é Deus. Reconheçam que o Senhor é Deus. Então, esse chamado que Deus faz é um chamado para que nós o reconheçamos como Deus. Tá? Ele está fazendo isso, ele está nos chamando. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos chamando as pessoas a reconhecerem que Jesus é Deus. Ele também nos lembra que nós pertencemos a Ele. Né? Então, ele está falando aqui, eu criei vocês pertencem a mim. Então, Deus está falando isso para a gente. Olha, vocês são meus, vocês pertencem a mim. Eu sou o dono e o proprietário de vocês. Por isso, nós precisamos segui-lo, assim como nós seguimos, por exemplo, o nosso governante, né? O presidente, sei lá, não sei que nem todo mundo segue o presidente, mas enfim. E nós também precisamos segui-lo como um pastor. Tá? Então, é isso que Deus está fazendo aqui nesse texto. E a quarta e última pergunta que a gente faz para o texto é o que Deus requer de nós, baseado no que a gente está lendo. Tá? A gente precisa olhar para o texto, então, e procurar quais são as ordens, né? As ordenanças e os mandamentos de Deus. É isso que Deus requer de nós. Essa é a sua lei. Porém, é importante a gente lembrar de que a lei de Deus ela precisa nos conduzir para Cristo, tá? Como Paulo fala lá em Gálatas, em Gálatas capítulo 2. A lei serve como um aio, ou seja, como alguém que nos conduz segurando pela mão, né, até Cristo. Então, toda vez que a gente vê uma lei de Deus, a gente precisa ver se a gente consegue de fato cumprir aquela lei ou se a gente consegue cumprir aquela lei em Cristo, né? Porque Cristo cumpriu aquela lei em nós. Então a gente precisa estar atento a isso na leitura. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui no exemplo do Salmo 100. Bom, Deus está dizendo aqui que Ele requer da gente que nós exaltemos e aclamemos o Seu nome por toda a terra na qual habitamos, né? Então é uma coisa que Ele quer de nós. Ele quer que nós aclamemos, que nós exaltemos o Seu nome. Ele quer isso. É uma ordenança dele. Ele está pedindo para que a gente faça, né? Pedindo não, ordenando, né? Que a gente faça. Ele também pede que nós sirvamos a Ele com alegria, ou seja, o nosso serviço ao Senhor precisa ser um serviço alegre. Por quê? Porque Deus pede que seja assim, né? A gente precisa servir com alegria. Tem muita gente que serve na igreja, né? Chateado, triste. Não deve ser assim. O mandamento de Deus é que nós sirvamos Ele com alegria. Ele também nos chama a reconhecer Ele como único e verdadeiro Deus, né? Um Deus que é poderoso, soberano e que criou todas as coisas. E Ele também quer que nós reconheçamos que nós pertencemos a Ele e não a nós mesmos. E essa é a razão pela qual nós devemos viver de modo a agradar a Ele e não agradar a nós mesmos. Ou seja, obedecendo às suas leis. Da mesma forma que nós obedecemos às leis do Estado, porque o Estado é quem nos governa, né? Então nós precisamos obedecer à lei de Deus, porque Deus é quem nos governa. Né? E também como um rebanho que segue o seu pastor. As respostas dessas perguntas que a gente fez vão nos ajudar e vão servir de base para os nossos momentos de oração, que eu vou falar mais adiante. Bom, depois de respondermos individualmente essas perguntas, a gente deixa esse material um pouco de lado e a gente passa para o nosso devocional. Né? Como eu falei, o devocional é um livro que a gente usa, que é muito legal. Ele traz histórias com aplicações bíblicas, sempre baseadas em algo cotidiano que acontece na vida das pessoas, e é muito legal porque nos ajuda a entender melhor o texto. E esse é um recurso muito válido, tá? Ele traz vários questionamentos, então eu sugiro que vocês tenham também um devocional para vocês usarem no momento do culto de vocês. Nesse momento a gente lê então o devocional, responde a pergunta que geralmente o devocional traz, né? E comenta um pouco sobre aquilo que a gente acha que o devocional está querendo nos ensinar, para colocar em prática. E no material que a gente vai disponibilizar para vocês em PDF, eu também listei alguns devocionais que, se vocês quiserem adquirir para a família de vocês, inclusive tem alguns que são gratuitos. Basta você cadastrar o seu e-mail e você vai receber todos os dias um devocional no seu e-mail. Tá? Vai estar lá no arquivo PDF. Depois da gente ler e comentar o que a gente aprendeu no devocional, a gente volta então para a leitura bíblica. Só que agora a gente vai ler os 5 versículos juntos. Tá? Aqui em casa, geralmente eu leio, mas também não é uma regra. Tem dias que a Clemise lê, tem dias que a Nicole lê, né? E a gente faz a leitura corrida dos 5 versículos, mas também não é uma regra. Você pode adaptar isso, de repente cada um lê um versículo, ou um dia um lê, outro dia outro lê, né? Usa a sua criatividade aí, tá? Aí depois que a gente faz a leitura então dos 5 versículos do dia, a gente pega então os nossos cadernos e a gente vai ver o que cada um respondeu
para aquelas perguntas que nós fizemos para o texto. E daí a gente vai comentar e conversar um pouco em cima dessas 4 perguntas, a resposta que cada um deu, e você vai se impressionar como as percepções das pessoas são diferentes, né? Eu vou ver coisas no texto que a Clenise e a Nicole não vão ver, e a Clenise e a Nicole vão ver coisas no texto que eu não vi. Tá? Não são raras as vezes em que a gente se pega colando, por exemplo, a Nicole, que fez lá e tirou coisa do texto, assim, tirou leite de pedra, sabe? Sempre, Sempre, né? Quase sempre. Inclusive no vídeo, no final do vídeo que ele vai mostrar a gente fazendo, vai aparecer colando de mim, assim, ao vivo no YouTube, né? Enfim, acontece. É isso. E por isso que é legal, por isso que essas perguntas são legais, e por isso que é legal fazer individualmente primeiro, porque aumenta a perspectiva em cima do texto, sabe? O aprendizado em cima do texto aumenta. É muito legal. Depois, então, da gente fazer esse momento das respostas às perguntas, a gente passa para o nosso momento de louvor, tá? Em geral, a gente usa o nosso celular mesmo, coloca um louvor ali que alguém escolhe e a gente seguir a partir desse louvor. Tem dias que a gente, como a Clenise falou, a gente usa os dons da Nicole aí, ela traz o louvor pra gente, tocando algum instrumento, tá? Então, nesse momento, você também deve ser bem criativo aí, canta a capela, coloca o sonzinho no CD, né? Usa o Spotify tá aí pra gente usar mesmo, ou então, sabe o instrumento, toca aí e louva o Senhor, tá? O importante é vocês fazerem isso juntos. Outra coisa importante é você fazer com que todos cantem, tá? Nesse momento, principalmente quem tem criança e adolescente que está entrando naquela fasezinha chata, costuma ficar naquele momento só assim, ó. Tipo assim, tá? A gente tá olhando a letra, né? E fica só assim. Faça ele cantar, tá? Ele precisa cantar ao Senhor, ele precisa louvar ao Senhor. A gente louva com os lábios, tá? Então a gente precisa cantar ao Senhor, tá? Isso é muito importante. E por fim, a gente encerra o nosso culto familiar com um momento de oração. Nossas orações geralmente são baseadas no que a gente aprendeu no texto, né? Seja para agradecer a Deus pelo que Deus fez por nós e faz por nós, seja para pedir ajuda dele naquilo que ele requer de nós. Por exemplo, baseado no Salmo 100 que nós vimos, a gente poderia agradecer a Deus por ele ter nos criado e por ele ser o nosso Deus, por ele ter nos escolhido em Cristo para sermos o seu povo e por ele ter enviado Jesus, o nosso bom pastor, para nos mostrar o caminho da salvação, né? Isso é um motivo de agradecimento. A gente pode também pedir a ele, pedir que ele nos ajude a crescer no conhecimento de Jesus, e que como povo, que como seu povo, que ele cuide de nós, que ele nos guarde, que ele nos proteja, e que como um rebanho ele esteja sempre nos mostrando em todos os momentos da nossa vida qual o caminho certo que nós devemos seguir. Então nós temos aí motivos de agradecimento e motivos e petições para serem feitas a Deus, tudo baseado no texto. Só que nós não fazemos assim todos os dias. Por exemplo, segunda-feira a gente tirou para ser o nosso momento de oração. Então na segunda-feira cada um diz os seus motivos de oração, eu peço pelos meus motivos, o que eu gostaria que orassem por mim, as minhas dificuldades, as minhas lutas, né, os meus agradecimentos, e assim a Clenise faz também, a Nicole faz também, e daí a gente ora uns pelos outros ali. Isso nas segundas-feiras. Nas terças-feiras a gente faz a mesma coisa, só que agora pelos irmãos da igreja, né? Porque se você faz parte da nossa igreja, você sabe que nas terças-feiras é o nosso dia de oração. E no grupo Casa, lá no WhatsApp, o pastor sempre pede pra gente compartilhar os nossos motivos de oração, e daí, então nas terças-feiras a gente tira o tempo da nossa oração do culto para orar por esses motivos de oração. E no restante do dia, nos demais dias, a gente sim ora seguindo mais ou menos o que a gente aprendeu ali do texto. Mas a gente também não deixa de orar pelos que a gente aprendeu ali, né? Sim, geralmente a gente inicia a oração já, agradecimento pelo que a gente leu e pedindo para ele auxiliar, e daí a gente já emenda ali com os nossos pedidos, ou então com os pedidos da igreja, né? Geralmente a gente coloca sempre tudo junto no bolo. Bom, é isso que nós fazemos no nosso culto doméstico. Nós testamos vários modelos, esse foi o que melhor funcionou pra gente. Talvez não funcione para você, como nós já dissemos. Talvez, como a Clenise disse, 5 versículos seja pouco, um capítulo é melhor. Então, sinta-se livre para fazer. Uma coisa que nós sugerimos é que sempre que você for estudar, tente responder essas 4 perguntas aqui. Isso vai te ajudar a entender melhor e extrair mais coisas do texto. Vai ajudar no seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Tá? Tem nos ajudado e eu acho que vai ajudar você também. E lembrando do culto, né, que é a palavra de Deus, o cântico e a oração. Então, o culto, vamos dizer assim, se resume a essas três, né, esses três elementos itens, essenciais.
Bom, no arquivo PDF que a gente vai deixar para vocês, eu vou deixar também uma espécie de roteirinho dessas 4 perguntas, onde eu faço também, eu faço mais um exemplo ali, agora usando 5 versículos, no livro de Efésios, tá? Então, no PDFzinho vai ter ali para você entender melhor como é que a gente faz essas perguntinhas, tá? Antes de mostrar na prática, porque a gente vai mostrar a gente fazendo o culto, é muito importante a gente falar de algo que a gente não pode deixar de mencionar, que é o que não é culto familiar, tá? Primeiro, o culto familiar não é um substituto do culto coletivo. Por que a gente diz isso? Porque você pode cair no erro de pensar assim, já que eu estou fazendo culto em casa com a minha família, eu não preciso participar do culto na igreja. E isso é um erro, tá? A palavra de Deus ela é muito clara lá em Hebreus 10, 25, quando ela diz que nós não devemos de congregar. Que nós não devemos deixar de congregar. Nós não devemos deixar de congregar. Por que nós não devemos deixar de congregar? Porque o Espírito Santo nos capacita com dons. E a palavra de Deus diz que os dons do Espírito Santo são dados para a edificação da igreja. Ou seja, a gente precisa estar no corpo para que os dons floresçam, para que nós possamos usar os nossos dons na edificação uns dos outros, tá? Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Segundo, culto doméstico não é um substituto para o seu momento pessoal de devoção ao Senhor, de intimidade com Deus, de leitura da palavra de Deus e de oração. Ou seja, não é porque você está fazendo o culto familiar que você agora não precisa mais ter o seu momento no quarto secreto, né? Jesus disse lá quando ele ensina sobre a oração, vá você sozinho para o seu quarto e ore a Deus. Você precisa ter um momento sozinho com Deus, a sós com Deus, um momento de intimidade com Deus. Esse é um momento só seu. E o culto doméstico não é um substituto disso, tá? Você precisa fazer as duas coisas. Eu sempre digo que na questão de culto, existem esses 3 pilares. O culto precisa ter o culto particular, o culto familiar e o culto congregacional, tá? Que é o culto na igreja. Então não deixe de fazer o seu culto pessoal, o seu momento de devoção pessoal com Deus. 3. O culto doméstico não é uma adoração pela família, ou seja, o culto é um culto a Deus e não à família. A gente trouxe isso porque em diversos livros que a gente leu para se preparar para trazer isso para vocês, os pastores destacam, os autores dos livros destacam coisas que acontecem do tipo, a pessoa começa a fazer o culto familiar e daí ela passa a não ter mais tempo para participar da igreja. E aí o pastor chama ela, vem aqui no sábado para a gente fazer um mutirão de limpeza da igreja. Não posso, por quê? Porque sábado eu tenho culto familiar. Ou, vamos participar de uma célula, né? Não, que dia que é a célula? Quarta-feira? Não, quarta não posso porque eu tenho culto familiar. E aí a pessoa para de participar de demais atividades da igreja, ou até atividades sociais mesmo, por causa do culto familiar, tá? A gente não pode fazer isso. O nosso momento de culto familiar é para ser um culto a Deus e não um culto à família. E é muito fácil a gente passar a cultuar a família, tá? Assim como a gente cultua dinheiro, cultua Buda, isso tudo é idolatria. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque existe uma prática que ela é muito sutil no meio do cristão, de querer colocar a família num pedestal elevado demais, tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Quem tem que estar no pedestal é Deus. Nós precisamos adorar a Deus. A nossa família precisa adorar a Deus. E quanto mais a gente adora a Deus, quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais a gente aprende da necessidade de ajudar o próximo, de ajudar outras pessoas, de ajudar na igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Então, se o seu culto familiar está te impedindo de ajudar ao próximo, tem alguma coisa errada, tá? Então ele não é uma adoração pela família, tome cuidado com isso. Idolatra a Deus. Exatamente. 4. O culto não é um fardo e nem um peso. O culto em família, ele é um instrumento usado por Deus para nos conceder graça. Então ele não pode ser um fardo. Ele precisa ser um momento de alegria, né? Como nós já vimos, nós precisamos cultuar a Deus com alegria. Não pode ser um peso. Por isso a gente não pode se cobrar demais, tá? Se você, por exemplo, perdeu uma noite, resolveu fazer todos os dias, como nós fazemos, e perdeu uma noite, perdeu um dia, não conseguiu fazer naquele dia, recomeça no outro dia, né? Não tenta começar tudo de novo, refazer o dia de ontem. O que ficou para trás, bola para frente, tá? Apenas recomece, não desanime, não seja persistente, como nós já falamos. Persevere. 5º, culto familiar não é a hora do castigo. Isso daqui é muito interessante. O culto familiar não é a hora de você castigar ninguém. Algumas pessoas tentam usar o culto doméstico como uma oportunidade de castigar ou repreender os membros da família, tá? Em algumas casas,
Qualquer passagem bíblica pode servir de pretexto para o marido querer falar para o filho: tá vendo o que você está fazendo? Tá errado, tá pecando. Ou então falar para a mulher: tá vendo? Você precisa ser submissa, você precisa me obedecer, né? Coisa do tipo. Culto bíblico não é momento para isso. Culto bíblico é momento de adoração a Deus, tá? Se você tiver alguma desavença, algum atrito com algum membro da sua família, você precisa resolver isso antes de cultuar a Deus. Como a Bíblia fala, né? Se você tiver um problema com seu irmão, deixa a oferta no chão ali, nos pés do altar, vá resolver o problema com seu irmão, depois venha e cultuar a Deus. É o mesmo princípio no culto familiar. Resolva primeiro o problema e depois cultue a Deus. O culto não é momento de você fazer castigo e nem cobranças, tá? Isso não significa que você não vai apontar erros, tá? A palavra de Deus vai nos mostrar aquilo que a gente está errando, vai mostrar o que eu erro, o que ela erra, o que minha filha erra. O Espírito Santo fala muito. O Espírito Santo vai estar ali o tempo todo falando com a gente. E a gente precisa instruir, né? A Bíblia diz, ensinando e aconselhando. Então a gente aconselha, olha, por exemplo, olha, Nicole, naquela questão, né? Lembra, isso daqui é interessante para você, ó, lembra disso aqui quando acontecer de novo. Então é desse tipo de coisa. Mas não tá vendo, Nicole, sua pecadora vai arder no mármore do inferno, né? Não pode, o culto não é para isso, tá bom? 6. O culto não é uma garantia. Isso daqui é muito importante. A maioria de nós, pais, deseja, acima de todas as coisas, que os nossos filhos cheguem à fé salvadora em Cristo. Todos nós queremos isso. E existe uma tendência em nós de querer buscar alguma fórmula mágica, alguma estratégia que seja capaz de garantir a salvação dos nossos filhos. Mas isso, infelizmente, não existe, tá? Sempre vão existir Jacós e Esaús. Tá? Nós podemos ensinar, podemos compartilhar o Evangelho, podemos nos esforçar e orar pelos nossos filhos, e nós devemos fazer isso com todas as nossas forças, com toda a nossa energia, com toda a nossa determinação, e buscar em Deus a salvação dos nossos filhos. E aí entregar os nossos filhos para Deus. Tá? Mas a prática do culto familiar não é uma garantia de que o seu filho vai chegar à fé. Tá? Ela sim é uma ferramenta útil que Deus nos dá para evangelizar os filhos, para trazer a palavra de Deus para os filhos. E aí o Espírito Santo vai fazer a obra dele. Né? A palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Né? Infelizmente a gente sabe que a palavra de Deus para uns é cheiro de vida para vida e para outros é cheiro de morte para a morte. A gente não deseja isso para os nossos filhos, por isso a gente precisa fazer o culto doméstico, por isso a gente precisa ensinar, na esperança de que nos nossos filhos a palavra de Deus seja vida. Tá? Bom, é isso. A partir de agora você vai assistir o nosso culto familiar. Eu espero que esse seja um momento muito útil. Nós esperamos que tudo aquilo que nós falamos nesse vídeo e no outro vídeo seja útil para a sua vida, para a vida da sua família, que você faça o culto familiar. Como eu disse no vídeo passado, simplesmente faça, começa, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Começa o culto familiar hoje. Vamos aumentar aquele percentual lá e glória a Deus por isso. Isso. Então fica aí com o nosso culto familiar. Um abraço. Bom, gente, agora a gente vai mostrar na prática mesmo, a gente fazendo, como que a gente faz o nosso culto devocional. Então vocês vão poder acompanhar qual que é a nossa forma de fazer. Em alguns momentos a gente vai acelerar o vídeo para não ficar tão maçante, né? Porque a gente tem uns momentos onde a gente vai ter que responder as perguntas e tal. E aí acompanha com a gente aí como é que vai funcionar, tá bom? Bom, vamos iniciar com a nossa oração, pedindo para que Deus esteja abençoando este momento. Vamos orar? Deus querido, Pai maravilhoso, nós te damos graças, Senhor, bendizemos o teu nome, te louvamos e te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, te agradecemos, Pai, pela tua bondade de permitir que estejamos juntos aqui como família para cultuar o teu nome, para fazer a leitura da tua palavra, para aprendermos a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco neste momento, nos dando iluminação da tua palavra, nos dando entendimento, Pai, para que possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas, nos capacitando, Deus querido, a colocar em prática tudo aquilo que for aprendido nesta noite, Pai. Nos ajuda, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como foi dito na primeira parte, porque a gente responde as 4 perguntinhas e também aquilo que mais chamou a atenção pra gente no texto. E agora nós vamos responder João, primeiro capítulo, de 1 a 5.
Bom, vamos lá então. A gente vai fazer a leitura do dia. Nicole, lê pra gente Romanos 10, os versículos 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. Bom, o título da lição de hoje é Herança Perdida. Temos um menino novo em nossa turma e você não imagina de onde ele veio, João disse uma tarde. Bom, de onde? Mamãe perguntou após um momento. Você disse que eu não posso imaginar e acredito em você, então me diga. Do lugar onde aquele cara morou, João disse. Esperou para ouvir uma exclamação de surpresa, mas nada aconteceu. Onde aquele cara morou, aquele que voltou achando que receberia a herança, mas seus pais o deixaram fora do testamento e ele não recebeu nada. Opa, calma, disse mamãe. Esse menino novo conheceu aquele homem? João balançou a cabeça. Não, ele disse que se o tivesse conhecido, o teria aconselhado a acertar as coisas com seus pais antes que fosse tarde demais. Eu faria o mesmo. Alcançou um copo do armário. Posso tomar leite e comer alguns biscoitos? Mamãe concordou. À vontade, ela disse, e após um momento falou. João, se você conhecesse alguém que fugiu de casa e soubesse que os pais dessa pessoa o amam e estão procurando por ele, o que você faria? Eu falaria com ele, João exclamou, e diria que ele deveria pelo menos avisar onde está. Afinal de contas, seus pais fizeram muito por ele. E avisaria que provavelmente ele seria excluído do testamento se continuasse lhes ignorando. Mas não conheço ninguém que tenha feito isso. Tem certeza? Mamãe perguntou. Talvez você conheça alguém que esteja em situação parecida. Por exemplo, você conhece alguém com quem seu Pai Celestial gostaria de conversar? Ah, João exclamou. Tenho certeza que ele gostaria de conversar com muitas crianças que conheço. E com muitas outras pessoas que conheço também, disse mamãe. De certa forma, eles fugiram de Deus, mas o Senhor os ama e quer conversar com eles. Por que é importante que eles o procurem o mais rápido possível? Porque depois pode ser tarde demais para receberem a herança. Ele oferece a vida eterna no céu, João respondeu. Sim, e perder isso seria muito triste para eles, mamãe disse. Precisamos avisá-los. Pergunta: você tem amigos que não são cristãos? Sim. Sim? Deus quer que eles venham até Ele e talvez Ele queira que você lhes diga isso. Você faria isso? Sim, faço. Sim. Vocês acham que nós temos feito isso? Não como deveria, mas quando tem oportunidade eu sempre falo. Aí ele continua. Dê a boa notícia. Eles podem aceitar Jesus como Salvador hoje. Diga-lhes para fazer isso antes que seja tarde demais. Fale de Jesus para seus amigos. Versículo-chave. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida. Filemon 1:6. Bom, o que a gente aprende de forma prática nesse devocional de hoje? Que a gente tem que falar de Cristo para as pessoas que não conhecem, que a gente sabe que não conhece, principalmente na família. Uhum. Né? A gente tem familiares que não conhecem a Cristo e às vezes a gente não fala nem para a própria família. Uhum. É importante a gente lembrar, né, que como o texto que a Nicole leu, que é o início do devocional, fala: como crerão se não há quem pregue? Né? Deus escolheu salvar as pessoas por meio da pregação do Evangelho. Ele poderia ter salvo de outra forma, ele poderia ter feito algo absolutamente diferente disso, mas a palavra de Deus diz que ele escolheu salvar o seu povo assim. Né? Foi da vontade dele que as pessoas fossem salvas pela loucura da pregação. Então, nós precisamos, como cristãos, pregar a palavra de Deus para todas as pessoas que a gente sabe que estão distantes de Deus ou que não conhecem a Deus. Deus nos chamou para isso, né? Como tem lá na grande comissão, né? Lá em Mateus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Fazei discípulos, né? Essa é a nossa responsabilidade como filhos de Deus.
Então que a gente possa tomar essa verdade, fazer com que ela entre realmente nos nossos corações e colocar isso em prática nas nossas vidas. Por exemplo, você, Nicole, em toda oportunidade que você tiver com os seus colegas de escola, com seus amigos, sempre tente abrir uma brecha para falar sobre Jesus, para mostrar para eles que existe um Deus e que esse Deus quer salvá-los, né? Então, falar de Jesus realmente para todas as pessoas que você tiver a oportunidade. E também é importante, né? Hoje em dia existem muitos meios para você falar, né? Antigamente era só o telefone, né? Ou quando você ia na casa de alguém, ou na escola, ou no trabalho. Hoje você tem a rede social que te permite você ter diretamente, conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, que você tem essa oportunidade de estar falando de Cristo, de estar falando de uma pregação, de estar falando desse momento de família Pelo que a vídeo. gente... Pelo vídeo, né, que muitas pessoas, esperam, nós desejamos que muitas famílias sejam alcançadas com esse vídeo. E nas redes sociais infinitas, Instagram e assim vai, né? Então a gente tem essas ferramentas hoje que a gente precisa usar pro bem, né? Usar para levar a palavra de Deus, levar para quantas pessoas eu tenho ali nos meus amigos, apesar que não são muitas, que não conhecem a Cristo. Então ali é um meio da gente, uma ferramenta que a gente pode estar falando de Cristo também, né? Não precisa às vezes ter uma página específica para estar falando, às vezes na nossa página pessoal mesmo a gente tem que estar falando de Cristo, independente da tua profissão. Primeiramente, se você é cristão, você tem que ser cristão em todo momento, no meu trabalho, na escola, em casa, na igreja, não só na igreja, mas em todo momento você tem que demonstrar que você é cristão, né? Exatamente. Bom, chegada à conclusão então do que o devocional pretendia nos ensinar, né, e depois que a gente comenta um pouco sobre o devocional, a gente passa então para o momento de responder as nossas perguntas baseadas na leitura do texto de João que nós fizemos, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Bom, vamos lá. Eu vou fazer a leitura do texto. João capítulo 1, versículos 1 a 5. Diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Amém? O que chama a atenção de vocês nesse texto? O que mais destacou para vocês nesse texto? Eu botei que ele era a palavra. Quem é a palavra? Cristo. Cristo. E eu coloquei que ele, a palavra, existia no princípio com Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por que isso te chamou a atenção? Porque às vezes, assim, a gente acha que Deus criou, né, Cristo. Não, ele estava junto com Cristo, então ele já existia no início. E o texto ainda fala que não é que ele estava só junto com Deus, mas que ele era Deus, né? E esse texto ele fala muito a respeito da Trindade, se a gente for parar para analisar. Ele fala que no princípio aquele que é a palavra, que a gente sabe por causa dos outros textos, né, que a Bíblia nos traz, que a palavra é Cristo, e até João vai explicar isso mais para frente. Então Cristo estava no princípio, aí fala que ele estava com Deus, Cristo é Deus, e ele era Deus. Né? Então a gente vê aí a união de Jesus e Deus como um único Deus, como sendo um único Deus. E aí ele diz que por meio dele, e foi o que me chamou a atenção, de que por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Ou seja, Deus criou todas as coisas por meio de Cristo, né? Que é o que fala lá em Colossenses 1 também, né? Que Deus criou todas as coisas por meio de Cristo, por meio dele, por ele e para ele, e sem nada do que foi feito sem a ação de Cristo ali também. Eu acho isso muito bonito nesse texto de João. Uma outra coisa que me chama a atenção é que Jesus ele trouxe vida, né?
Deus criou todas as coisas, mas Jesus trouxe vida a todas as coisas e a sua vida trouxe luz para todos, né? E é interessante que ele diz assim, que a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Ou seja, a cruz de Cristo, quando ilumina alguém, quando ilumina a vida de uma pessoa, nada mais pode apagar essa luz, né? Isso para mim já mostra um pouco da segurança da salvação que nós temos em Cristo. Uma vez que nós fomos iluminados por Cristo, nada mais pode tirar essa luz de nós, né? Nós somos iluminados para sempre. Eu acho isso interessante também. Alguém quer falar mais alguma coisa com relação ao texto? Não? Então vamos responder as nossas perguntas. Baseado nesse texto, quem eu sou no texto? Eu coloquei que os que foram criados por Deus, os que creem na palavra, os que estavam nas trevas, mas foram iluminados, os que conhecem a palavra e os que são guiados pela luz de Deus. Isso, muito bom. E você? Eu coloquei... Você vai copiar na frente da câmera. Às vezes isso acontece. Criação de Deus, que tem luz, que estava na escuridão, mas hoje brilha a luz em meio à escuridão e que crê na palavra. Amém. Eu coloquei que eu sou aquele que foi criado por Deus e sem ele eu não existiria. Aquele que recebeu a luz e a vida por meio da palavra de Deus. E aquele que vivia na escuridão, mas que foi iluminado pela palavra de Deus. Bom, pergunta 2. Quem é Deus no texto? Palavra, Deus, vida, luz, princípio e criador. Eu coloquei palavra, Deus, luz, Jesus, poderoso, criador e vida. Eu coloquei a palavra, Deus, eterno, o que sempre existiu, o criador de todas as coisas, poderoso, vida e luz. O que Deus fez ou faz nesse texto? Criou todas as coisas, nos deu vida, nos deu luz, iluminou as trevas e nos criou. Eu coloquei que no princípio já existia a palavra, Jesus, estava e era Deus, criou as coisas, possuía vida, é luz e nunca apaga. Amém. Eu coloquei que ele sempre existia, sendo portanto eterno. Eu coloquei que por sua palavra, né, por Jesus, ele criou todas as coisas e nada existia se não fosse por ele, nada existiria se não fosse por ele. Ele trouxe vida ao mundo e a sua luz brilhou na escuridão e nada pode apagar a sua luz. O que Deus requer de nós nesse texto? Que andemos na luz, creiamos na palavra e em Deus e na criação. Eu coloquei que sejamos luz, brilhemos a luz de Cristo na escuridão, que tenhamos vida eterna, que estejamos com Cristo e que creiamos na sua palavra. Eu coloquei que tenhamos vida nele, que a sua palavra ilumine os nossos corações, dissipando toda a escuridão do pecado, e que creiamos em seu poder, sabendo que ele é o Criador de todas as coisas, e que andemos na sua luz. Amém? Bom, tendo feito esses dois momentos da leitura do nosso devocional e respondendo essas perguntas do texto que a gente está lendo na Bíblia, a gente já tem agora, né, como a gente viu nas explicações, motivos para as nossas orações, né? A gente agora vai orar e dentre esses motivos a gente pede, por exemplo, para que Deus nos ajude a pregarmos a palavra dele para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Para que ele nos ajude a andar sempre na luz da sua palavra, como é dito aqui em 1 João. Então a gente tem agora alguns motivos de oração e a gente entra então num momento de louvor e adoração. E aí depois do momento de louvor a gente faz a nossa oração e encerra o nosso culto familiar. Vamos louvar? Bom, vamos lá, a gente vai fazer o nosso momento de adoração agora e a Nicole vai nos abençoar tocando o violão dela. Vamos lá. Eu olho para a cruz
o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, que eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém, amém. E aí depois do nosso momento de adoração, a gente faz o nosso momento de oração. E aí, como foi dito, né? Se for na terça-feira, a gente já aproveita esse momento e faz a oração pelos pedidos dos nossos irmãos da igreja, lá no grupo Casa. Se for na segunda-feira, que é o dia que nós escolhemos para fazer as nossas orações pessoais, né, particulares, da família, a gente ora pela família, ora pelos nossos pedidos. E nos demais dias a gente procura orar seguindo o fluxo daquilo que a gente estudou no dia, né? Pedindo para que Deus nos direcione a podermos fazer aquilo que Ele requer de nós no texto que a gente leu. E eu vou pedir para você encerrar fazendo essa oração para a gente, pode ser? Pai querido, Pai de amor, toda honra e toda glória seja dadas a Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse momento de devocional, Senhor, onde nós aprendemos mais, Senhor, da Tua Palavra, ó Pai. Guarde a Tua Palavra em nossos corações, em nossa mente, Senhor.
que a gente possa, Senhor, praticá-la, ó Pai, como foi falado ali no devocional de hoje, que a gente possa anunciar a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, para as pessoas que não Te conhecem, Senhor, principalmente na nossa família, nos nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, que a gente possa ser um instrumento usado em Tuas mãos, Senhor, para anunciar a Tua palavra, cumprir o ID, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela leitura de João hoje, Senhor, que a gente possa crescer, Senhor, em conhecimento, sabedoria, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que a gente possa crer sempre na Tua palavra, na Tua verdade, Senhor, que a gente possa praticá-la, Senhor, que a gente possa ser luz aonde a gente estiver, Senhor, que a gente possa brilhar, Senhor, em meio a essa escuridão que toma conta, que assola esse mundo, Senhor, que a gente possa brilhar a nossa luz, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, que Tu tens feito em minha família, o que Tu tens feito, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam sempre, meu Pai. É assim que eu te oro, agradecida desde já pelo Teu santo nome, Jesus. Amém. 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 E assim a gente encerra, então, o nosso momento de culto familiar. E eu espero que esse momento conosco possa ser útil na vida da sua família, que vocês possam colocar isso em prática também na vida de vocês. Como nós já dissemos, isso não é um modelo fechado, não é uma regra. Você pode criar o seu modelo, né? Desde que você tenha sempre ali um pouco da palavra de Deus, um pouco de louvor e adoração ao Senhor, e um momento de oração. Tendo isso, você tem 1001 possibilidades de fazer um culto familiar. Vamos fazer o culto doméstico nas nossas casas? Vem com a gente. Amém. Tchau.